Abre a sua Bíblia comigo aí, Romanos capítulo 1. Vamos falar, vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Estou muito feliz mesmo. É interessante, né? Quando a gente tem dias mais difíceis, e eu venho tendo uns dias meio complicados aí essa semana, mistura de sentimentos, né? Não está fácil para ninguém, os desafios realmente são grandes, mas é interessante porque toda vez que eu vejo algo assim, né, se misturando, algo querendo te desanimar, te tirar do foco, é porque tem algo muito bom também vindo junto. Sempre é o que acontece. E que especial poder estar aqui reunido em família hoje. Que especial, às 3 horas da tarde já tivemos um culto maravilhoso em espanhol. Já tínhamos aqui, já estamos indo para... quantas? 3 ou 4 famílias, né? Começamos somente com a palavra, com a promessa, pregamos alguns meses sem ninguém aqui no auditório, e hoje já tínhamos aqui mais de 10 pessoas no culto em espanhol, fora os 80 que assistem todas as semanas, as 80 conexões que nós temos no canal do YouTube. Então, é disso que a gente quer falar, é disso que a gente está vivendo, e porque a gente está vivendo, a gente pode compartilhar. Eu tenho essa alegria de poder estar fazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, daquilo que Ele mandou a gente fazer. Já comentei algumas vezes aqui, e às vezes até em casa a gente conversa sobre isso. A Érica já me pediu para falar, para de falar desse jeito, que você não queria, mas não era mesmo o meu plano. Não era meu plano. Abro sempre meu coração aqui para vocês. Se vocês fossem falar assim, poxa Antônio, mas o que você sonhava, o que você queria fazer? Sonhei com muitas coisas, né? Desde muito novo. Mas se eu fosse falar para vocês, na lista não estava ser pastor. Mas coloquei nas mãos do Senhor a minha vida. E quando a gente entrega nas mãos do Senhor, já não sou eu. Já não é o que eu quero, já não é a minha escolha, mas sim aquilo que Ele tem para mim. E é o que a gente tem experimentado, e eu quero falar aqui com vocês hoje, lendo esse texto de Paulo, na carta aos Romanos, nesse primeiro capítulo, a gente vai começar lendo os versículos 16 e 17. Eu quero falar do Evangelho, né? Hoje a gente já cantou aqui, Jesus seja o centro. E é disso que a gente está falando. Isso é a nossa realidade, essa é a nossa vida. Ele é o centro, Ele é o porquê, Ele é quem nos chama, Ele é quem nos levanta, Ele é quem nos usa. É Ele, tudo é por Ele. E quando a gente chega aqui nesse texto, na Bíblia em português, pelo menos aqui na versão que eu estou usando, na NVI, não tem esse título. Mas quando eu estava preparando a mensagem e estudando ela em espanhol também, que eu preguei ela hoje às 3 da tarde, quando chega aqui no comecinho aqui do versículo 16 e 17, somente nesses 2 versículos, tem um títulozinho ali que fala, o motivo da carta. Quer dizer, essa carta que é um tesouro, né, que é a carta aos Romanos, ela teve um porquê, sabe? É como se você hoje fosse falar, não, vou escrever um livro, tá, mas por que você quer escrever esse livro? Por causa disso. Paulo, ele escreve esse livro, esse tesouro, né, essa preciosidade que é o livro de Romanos, porque o motivo é esse que a gente vai ler agora. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que a princípio, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui a gente tem o costume, né, porque a Érica usa uma versão para devocionais, para as reuniões do Vida Coffee, e eu fui lendo em algumas versões esse texto, e li na mensagem e queria compartilhar e ler com vocês também. Esse mesmo texto que a gente acabou de ler, só que na versão a mensagem. São notícias que tenho orgulho de proclamar.
essa extraordinária mensagem que revela o magnífico plano de Deus de resgatar todos os que confiam nele, começando pelos judeus, mas abrindo a porta para todos os outros povos. O modo de Deus tornar justo o ser humano se manifesta em atos de fé, confirmando o que as Escrituras dizem: aquele que vive de modo justo diante de Deus, confiando nele, vive de verdade. Amém. Até aí. Evangelho. Eu que cresci na igreja, né? A vida toda ouvi disso. São as boas novas da salvação. É uma notícia que é levada, é uma notícia que é compartilhada. É isso. Se alguém perguntar, mas o que você quer dizer com o Evangelho? É uma mensagem. E é uma mensagem com um conteúdo muito especial, um conteúdo muito poderoso, um conteúdo transformador, porque é uma mensagem que fala como sobre nós fomos resgatados. E para sermos resgatados, nós precisamos estar expostos a um perigo. E que perigo é esse que a gente está falando aqui hoje? É a separação de Deus. Nós não fomos criados para vivermos longe de Deus. Nós não fomos criados para viver longe do propósito que Ele tem para as nossas vidas. E quando vem com essa notícia, quando vem com essa informação, essa notícia fala sobre um fato ocorrido. Para que essa situação não perdurasse, para que esse perigo não subsistisse, para que a gente não continuasse exposto a esse perigo. Sabe o que acontece? Jesus Cristo vem e se entrega na cruz. Jesus Cristo vem e entrega a vida dele. Ele se faz homem, ele vive aqui nessa terra por um tempo. Depois ele cumpre um propósito, ele se entrega naquela cruz. E essa boa notícia desse fato ocorrido que transformou a história da humanidade, a cruz de Cristo, eu quero te falar hoje de uma maneira pessoal, que ela é capaz de transformar a tua existência. Ela é capaz de transformar a maneira como você existe, a maneira como você interage, a maneira como você se relaciona. A entrega de Jesus naquela cruz que gera salvação e que me conecta novamente ao Pai, pode transformar a minha história, pode transformar a história das gerações vindouras, pode transformar a história dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, mas o texto já me explica. Ela é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muita gente escuta e é indiferente a isso, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre essa indiferença, dessa realidade que nós temos aqui, essa opção que hoje está diante de todos nós. Nós podemos escolher vida ou nós podemos escolher morte. Você fala, poxa, mas claro que eu vou escolher vida, isso é uma opção lógica, mas a gente tem que mostrar isso nas nossas atitudes. A gente tem que mostrar isso nas nossas escolhas diárias, porque a palavra, quem está me falando aqui que o Evangelho é uma boa notícia, mas não é um bom conselho. Muita gente toma como um conselho, muita gente toma algo como, é uma opinião que estão me dando. Eu vou lá todo domingo e o Antônio comenta alguma coisa da palavra, mas eu tomo aquilo para mim e não sei se eu acho que aplica ou não aplica. A Bíblia não está falando disso, não é um bom conselho, é uma boa notícia. É algo que aconteceu e que, se você crê, vai transformar a tua história, vai transformar a tua existência. Não é um aviso do como você deve proceder, não é uma opinião, não é um parecer, não é um ensino, não é nada disso. Conselho é isso, conselho é bom senso, conselho é sabedoria, conselho é prudência. A Bíblia não está falando que o Evangelho, que a notícia de que Jesus morreu naquela cruz é um bom conselho, está falando que é uma boa notícia. E quando eu vejo isso, porque muitas vezes a gente já se coloca no lugar, mas o que eu tenho que fazer para que eu seja considerado? Porque a gente mistura as coisas. Como nós somos chamados evangélicos, a gente já entra nessa dinâmica de que é um modo de vida. Não, é como eu tenho que proceder a partir de agora. É como eu tenho que me comportar, é como eu tenho que falar. E não se trata disso. A gente confunde as coisas quando nós somos chamados evangélicos, porque não é algo que nós fazemos, mas é algo que foi feito por nós e ao que nós devemos responder.
Foi algo que foi feito. Uma pessoa se entregou, uma pessoa morreu para que hoje nós tivéssemos vida. Jesus morreu para que eu tivesse esperança. Mas de que maneira eu tenho respondido a isso? Eu tenho aceitado esse sacrifício sobre a minha vida? Porque é necessário que eu responda a isso. A palavra que fala que isso é poder para a salvação de todos os que crerem. Se você não responder, se você não acreditar, se você não entrar nesse grupo, isso não vai transformar nada na tua vida. E a escolha hoje está na tua mão. A escolha é totalmente tua. E nós vemos a importância disso, porque no Antigo Testamento nós vemos esse termo, evangelho, sendo falado por 23 vezes. 23 vezes o termo é usado. E normalmente esse termo é usado para anunciar uma boa notícia de algo que aconteceu, para resgatar ou libertar o povo de Deus de um perigo. Muitas vezes você pode ir pensando, não, mas eu não estou em perigo, fica tranquilo, Antônio. Como meu filho fala para mim o tempo todo, de buenas. Estou tranquilo. Eu falei, ei filhão, tudo bem? De buenas. E muitas das vezes a gente está assim, né? De buenas. Mas você está correndo um perigo se você está longe de Deus e você não tem nem ideia. Você está correndo um perigo e você está achando que está tranquilo, que está tudo bem. Mas a palavra do Senhor é quem vem e me fala que o Evangelho, essa boa notícia de salvação precisa ser anunciada. E a palavra de Deus é quem fala disso no Antigo Testamento, e depois a gente vai para o Novo, e o termo volta a aparecer 133 vezes, Evangelho. Evangelho. E aí a gente entra de novo naquela dinâmica do eu. Não, mas eu sou evangélico. Não, mas eu tenho um bom comportamento. Eu ajo com justiça. E nós vemos D.A. Carson falando o seguinte, ele conclui isso a partir de um estudo completo das palavras pertinentes a essa palavra, evangelho. Ele escreve o seguinte, visto que o evangelho é uma notícia, e uma boa notícia, ele deve ser anunciado. Pois é isso que se faz com as notícias. Elas devem ser anunciadas. O elemento essencialmente proclamatório da pregação está ligado ao fato de que a mensagem centro não é um código de ética a ser debatido, menos ainda uma lista de aforismos que deve ser admirada e ponderada. E certamente não é uma teologia sistemática para ser esboçada ou esquematizada. Tudo isso é bom, mas não é nada disso o Evangelho. Embora o Evangelho seja o ponto de partida correto, tanto para a ética, quanto para os aforismas, quanto para a sistemática, ele não é nenhuma dessas três coisas. O Evangelho é uma notícia, uma boa notícia, que deve ser proclamada publicamente. A mensagem que foi confiada, que chegou até a minha vida e que se eu criei, se eu entreguei a minha vida, se eu estou caminhando com o Senhor lado a lado, não tem como eu permanecer sendo a mesma pessoa. Não tem como a minha vontade continuar prevalecendo sobre a vontade de Deus. Não tem como os meus desejos pessoais continuarem prevalecendo sobre aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. E se isso chegou em mim, me transformou, isso não vai caber dentro de mim. Isso vai transbordar e isso vai mudar quem chegar perto de mim. Os lugares onde eu for, os ambientes onde eu entrar, vão ser transformados pela boa notícia de que Jesus se entregou naquela cruz para conquistar vida e vida em abundância para mim. É isso, é disso que eu estou falando, é disso que a gente está buscando, é isso que a gente quer viver, é dessa maneira que nós vamos fazer a diferença onde o Senhor nos plantou. Não é com a nossa estratégia, não é na nossa força, não é no nosso conhecimento, mas é no propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. O Evangelho é uma boa notícia que anuncia que nós fomos resgatados, que nós fomos salvos. Mas mais uma vez eu volto, resgatados de quê? De que perigo nós fomos salvos? E aqui eu entro numa parte da mensagem que de verdade, quando eu estava lendo, eu falei, Senhor, certeza. Certeza, porque muitas vezes a gente fica desse jeito, a gente está acomodado, né? A gente está ok, de vez em quando
recebe uma notícia, recebe uma informação que fala, poxa, mas como é que vai ser? Mas em seguida, quem sabe a gente volta a se acomodar. Mas a gente está em perigo se a gente está longe de Deus. A gente está em perigo se a gente não está vivendo o propósito dEle para as nossas vidas. E quando eu comecei a me perguntar que perigo é esse, do que a gente precisa ser resgatado, e aí eu vejo que a mensagem do Evangelho no Novo Testamento, ela nos ensina que nós fomos resgatados da ira vindoura, ou seja, do fim dos tempos. Isso está em 1 Tessalonicenses 1:10, que diz o seguinte: a esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Aí você começa a falar, poxa, Antônio, mas uma ira? Essa ira não é algo impessoal, a gente está falando aqui literalmente da ira de Deus. Porque nós fomos criados com um propósito, nós fomos criados amados pelo Senhor, nós fomos criados para um relacionamento com Ele, mas quando nós deixamos de nos relacionar com Ele, quando esse propósito é quebrado, as coisas mudam de figura. As coisas mudam totalmente de figura. E eu vejo aqui esse próprio texto que a gente está lendo aqui hoje. A gente começou a ler no 16, o 17. Mas na sequência nós vemos uma exposição do Evangelho que talvez seja a mais abrangente que nós encontramos na Bíblia. Quando Paulo identifica a ira de Deus como o maior problema da condição humana. E isso é chocante quando você ouve a primeira vez. Você fala, poxa, mas a ira de Deus. E aí o texto começa a falar, quando você entra no verso 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade. Viu impiedade? Vai causar ira em Deus. E injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Deus se mostrou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Você não consegue ver Deus na criação? Você não consegue ver Deus no pôr do sol? Você não consegue ver Deus? Deus se mostra em tudo isso. Têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Lembra que a gente vem falando tanto de prioridades, do que de verdade importa, do que não pode ser roubado, do fruto que permanece, de eternidade, de tudo que a gente vem falando. Será que muitas vezes a gente não lê algo assim e acaba se identificando em algum ponto? Será que muitas vezes a gente olha isso aqui e fala, poxa, mas como isso aconteceu com eles, mas de que maneira que a gente tem se comportado? E se você for lá para o versículo 19, como ele termina o texto, no versículo 29, ele ainda fala assim, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Falei, Senhor, como é que eu acho um jeito bonito de falar isso? Fala para mim se a gente está em perigo ou não está. E tem gente que acha que não precisa de um Salvador.
Tem gente que olha para tudo isso e ainda fala: não preciso de Jesus, não preciso do sacrifício da cruz. E o que eu quero, se eu conseguir transmitir algo aqui hoje nessa palavra, é justamente disso, daquilo que Paulo estava sentindo, para escrever algo assim, um livro que transformou a vida e a história de tanta gente, mas falando a respeito do Evangelho, do sacrifício de Jesus, que transforma a situação em que nós nos encontramos quando estamos longe de Deus. Porque o pecado, ele nos separa de Deus, e separados de Deus nós estamos em perigo. Já falei isso aqui algumas vezes nos últimos domingos. Se você está permitindo que atitudes pecaminosas façam parte da tua rotina, não é que você está mal, você está morto. Você está morto. Por causa do pecado, a maldição de Deus recai sobre toda a criação. E a gente pode ver isso em Gênesis, no momento em que o homem cai, no momento que o homem faz aquilo que foi determinado que ele não deveria fazer. Por estarmos separados de Deus, sofremos várias complicações nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nas nossas emoções, na maneira como nós nos entendemos, conflitos pessoais, conflitos existenciais. Quantos de nós já passamos por isso, ou estamos passando por isso, ou ainda vamos passar por isso? Separados psicologicamente de nós mesmos, vivendo fora do propósito de Deus, separados socialmente das outras pessoas, envergonhados, culpados, muitas vezes por ter feito o que não deveria ter feito, por falar o que não deveria ter falado, por ter ido por caminhos que não deveriam ter sido tomados. Quando o homem peca, o relacionamento, era ele, Adão e Eva ali naquele lugar, e eles pecam, e o relacionamento deles é afetado, porque começa a acontecer ali algo que eu tenho certeza que não acontece mais aí na tua casa, mas com eles aconteceu, transferência de culpa. Não foi ela, não foi ele, não, a culpa é sua, não, a culpa é dela. Fisicamente foram separados da natureza, daquilo que o Senhor havia preparado para eles, porque depois do pecado veio sofrimento, veio trabalho árduo, veio degeneração, veio morte, aí entrou a morte do mundo. Esse é o resultado do pecado. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Onde o pecado entrar, seja na área que for, vai gerar morte. O mundo está desajustado e nós precisamos ser resgatados. Eu preciso ser resgatado. Eu não sou suficiente para me salvar. E graças a Deus, porque eu não sou meu salvador, porque eu sou muito limitado. Você não é suficiente para se salvar. Tudo que você tem, tudo que você sabe, tudo que você é, não é suficiente para te salvar. Você precisa ser resgatado. E é interessante porque aí a gente vê o quanto nós somos afetados, porque os nossos relacionamentos horizontais, ou seja, entre as pessoas com quem nós convivemos, eles não são o verdadeiro problema, por mais que você pense isso, por mais que muitas vezes você veja somente isso, você perceba somente isso, mas eu quero te dizer que a raiz do problema está no nosso relacionamento vertical. Quando a gente não se relaciona com Deus, tudo se vê implicado, tudo é afetado. Você acha que não consegue se conectar a Deus por causa das pessoas, mas na realidade você não consegue se relacionar com as pessoas, porque você não tem um relacionamento com Deus. É aí que você precisa começar. É aí que você precisa começar a viver uma transformação. Muita gente acha que os problemas humanos são a causa, e na realidade eles são simplesmente um sintoma. A causa é a tua separação de Deus. A causa é porque você não consegue se entregar, você não consegue confiar, você não consegue desenvolver esse relacionamento com Deus, você não consegue viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, e você até sabe isso, quem sabe de memória, mas você não consegue entregar. Na hora que Ele te mostra o que Ele tem para você, você fala, não, mas aí não toca. Aí eu não entrego isso, e até aqui eu chego, daí para frente eu não passo. E a coisa mais importante que nós precisamos para que nós sejamos salvos é a restauração do nosso relacionamento com Deus. É isso.
é isso. E o Evangelho é essa boa notícia sobre o que Jesus fez para restaurar esse relacionamento com Deus. Tornar-se cristão diz respeito a uma mudança de condição. Quem sabe tem gente que está aí há tanto tempo dentro da igreja e ainda não entendeu que tornar-se cristão diz respeito a uma mudança de condição. E o que eu quero dizer com isso? Vou ler com vocês 1 João 3,14. Sabemos que já passamos da morte para a vida. Mudança de condição. Morte, saí da morte, fui para a vida. Porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama o irmão permanece na morte. E a expressão usada aqui é algo incrível. Sabemos que já passamos. Não é estamos passando, não é estamos em processo. Ou seja, ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Ou você foi perdoado e aceito, ou você ainda não foi. Ou você tem vida eterna, ou você não tem. Aqui só existem dois lados. A decisão é clara. A escolha aqui, o resultado que você quer, é muito fácil de se escolher, porque a mudança de condição é essa. Sabemos que nós já mudamos, já passamos da morte para a vida, quando nós aceitamos, quando nós recebemos esse sacrifício de Jesus, esse resgate que Ele fez a todos nós. É algo muito interessante e prático. Analisa hoje aquilo que você tem vivido. Analisa hoje aquilo que você tem experimentado. E se você não consegue identificar esse propósito e esse porquê que o Senhor tem na tua vida, se as pessoas não têm sido abençoadas, alcançadas, transformadas por isso que o Senhor tem colocado dentro de você, é momento da gente parar e viver de verdade aquilo que Jesus fez. E viver de verdade o Evangelho nas nossas vidas. E viver de verdade essa boa notícia salvadora, transformadora, que vai mudar a tua história, que vai mudar a tua existência, se você crer. Eu estava lendo essa semana também, e eu vi uma história de um médico. Ele se chama Martin Lloyd Jones, e ele usava muito essa pergunta para diagnosticar e compreender a condição espiritual de uma pessoa. E ele falava assim: você está pronto agora para afirmar que é cristão? Ele perguntava para as pessoas. E ele explica que com o passar dos anos, sempre que fazia essas perguntas, as pessoas geralmente hesitavam e não respondiam. Ou respondiam assim: acho que ainda não sou bom o bastante para isso. E para essa afirmação, quando as pessoas falavam: eu não sou bom, não me considero porque eu não sou bom para isso, ele dava a seguinte resposta: imediatamente sei que elas estão pensando nas perspectivas de si mesmas. Ainda acham que têm que ser boas o bastante para serem cristãs. Parece muita modéstia, mas é uma mentira do diabo. É a negação da fé, porque você nunca será bom o suficiente. A essência da salvação cristã é afirmar que Ele é bom o bastante e que eu estou nele. Nele eu sou salvo, nele eu mudo de condição, nele eu sou transformado. Ser cristão é uma mudança no relacionamento com Deus. Quando cremos e descansamos na obra de Jesus, quando recebemos essa boa notícia transformadora, ela vai transformar nossa posição diante do Senhor, vai mudar o nosso relacionamento e nós passamos a estar nele. É nesse lugar onde o Senhor nos chama para estar, é para esse lugar que Ele nos criou para estar. E eu quero ler com vocês ainda Marcos 8:35, que diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Ele está falando da sua própria condição, dos seus próprios, daquilo que você alcança, daquilo que você consegue. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo Evangelho, a salvará.
tudo que acreditamos que podemos fazer para nos salvarmos é inútil. Tudo que a gente acredita que a gente consegue sozinho é inútil. Quem sabe até hoje você podia estar pensando: poxa, mas eu estou perdendo o meu tempo fazendo aquilo que o Senhor tem colocado diante de mim. Ele me inseriu aqui numa família, numa comunidade, eu estou lá servindo. Quem sabe você tem pensado nisso: eu estou perdendo o meu tempo servindo aos demais, fazendo aquilo que de repente eu não gosto tanto de fazer. Quem sabe você estava achando que estava perdendo no teu conceito, porque foi pedir perdão para alguém, foi se tentar resolver uma situação. Quem sabe você podia achar também que estava perdendo força porque foi atrás, voltou atrás com decisões já tomadas, acreditando que voltar atrás poderia mudar as coisas. Quem sabe em cada uma dessas situações você estava acreditando perder, mas você tem deixado o teu eu de lado, você tem deixado a tua vontade de lado. E aí você vê a palavra te dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem a perder, e quem sabe você vem considerando perda as coisas que você tem feito nessa nova vida, nesse relacionamento com o Senhor, mas quem perder por minha causa a salvará. Se você tem feito tudo isso porque o Evangelho está te transformando, porque o Evangelho te mudou, você não se reconhece, você já não sabe muitas vezes nem por que você está fazendo o que você está fazendo. Quem sabe hoje você está perdoando fácil, você está pegando o telefone e ligando para quem você tem que ligar para que você esteja bem, porque o Evangelho, essa palavra, essa vida está te transformando. Eu quero te dizer que se isso está acontecendo com você, na realidade você está ganhando. Eu quero te dizer que se isso está acontecendo na realidade, você está caminhando lado a lado com o Senhor, e você vai viver esse amor que Ele tem para você. Você não vai precisar se preocupar. Quem sabe quando eu li aqui sobre a ira, você falou: poxa, mas que é isso? Deus, o maior problema da condição humana é a ira de Deus. Você não vai precisar nem lembrar, nem se preocupar com isso. O que você vai viver é lado a lado com Ele, o amor que Ele tem para a tua vida. Está sendo gerado dentro de você esse fruto que vai permanecer. Eu estou te falando de escolhas que vão te levar a viver a eternidade ao lado dele. Eu estou te falando de frutos que vão fazer com que pessoas que estão à tua volta sejam alcançadas também por essa mesma boa notícia de salvação.